desse mês, estamos falando sobre discernimento. E hoje vamos falar, irmão, sobre o tema discernindo o tempo. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Todos acharam? A palavra de Deus vai dizer assim: dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes, de todos os seus irmãos, que seguiam a sua palavra. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa nessa noite, Deus, para compreender aquilo que o Senhor quer falar para nós, Deus. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que encarecidamente nos faça, Senhor, ter uma compreensão desta mensagem, não, meu Deus, a título carnal, não a título de ciência, meu Pai, mas que o Senhor possa trazer para nós, Senhor, o conhecimento vivo que está, meu Deus, diante dos nossos olhos, meu Pai, mas que somente aqueles que têm a mente de Cristo podem compreender. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que envolva, Senhor, cada um dos que estão aqui presentes com o Teu Espírito Santo, para que eles sejam capazes, meu Pai, de se aprofundar, meu Deus, no conhecimento que o Senhor tem para os Teus filhos. Que o Senhor traga, meu Pai, a Tua vida todos os dias para nós, porque é disso que nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, quando nós lemos essa expressão, eu quero que você guarde ela com muito carinho, é um texto pequeno, está falando sobre a tribo de Issacar, e fala que dessa tribo de Issacar, eles eram destros na ciência dos tempos. Observe que esse contexto, onde é que esse texto está inserido? A tribo de Issacar, eles eram destros na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. Nosso tema, preste atenção, quero que você comece pensando junto comigo. Nós estamos falando sobre discernir o tempo. Discernir o que, irmão? O tempo. E aí a Bíblia vai dizer que tinha uma tribo, chamada tribo de Issacar, e que a habilidade que eles tinham, preste atenção, eles eram destros em discernir a ciência do tempo. E por saber discernir o tempo, eles sabiam o que Israel devia fazer. Onde é que esse contexto aqui está inserido? Irmãos, a Bíblia vai mostrar, olhe bem, quando nós estamos falando sobre tempo, há coisas que ainda não se manifestaram na terra, mas já houve uma mudança de tempo. Ainda não se chegou à sua manifestação efetiva, ainda não se manifestou efetivamente, visivelmente, mas se está no tempo em que algo vai acontecer. Preste atenção. Havia um tempo determinado para que o Messias nascesse, e houve sinais desse tempo, sinais, uma estrela do Oriente disse que aquele era o tempo em que o Messias ia nascer. Observe, Maria já estava grávida, João Batista já estava também no ventre, mas ainda não tinha nascido, ainda não tinha se tornado público. As pessoas, a sociedade em geral, ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém. O anjo visitou Maria, o anjo não visitou a cidade toda e disse: olha, vai nascer um filho aqui de uma virgem. Apareceu para Maria. O anjo apareceu para Zacarias, para a família dele ali. Mas era tempo da maior revelação de toda a história da humanidade. Era o tempo. A revelação de Deus em carne, do Espírito de Deus encarnado no corpo de um homem. O Deus criador de todas as coisas desceu do céu e encarnou em um corpo para viver no meio de nós. Mas o tempo, observe, até o seu cumprimento,
Onde terminou o tempo do cumprimento da manifestação de Deus em carne? Na cruz. Na cruz, a visibilidade da sua encarnação foi maior do que no seu nascimento. Mas observe que entre o nascimento e a sua crucificação, você tem uma dimensão de tempo. E o fato de você não ver as coisas quando elas estão acontecendo ainda de forma pequena, não quer dizer que o tempo não está correndo. O tempo não está parado porque você não se deu conta dele. Preste atenção. As coisas estão acontecendo. Maria engravidou, a outra que já era velha apareceu lá no templo, vai engravidar também. João Batista nasce, começa a pregar no deserto, começa o movimento. Jesus, irmãos, está acontecendo um movimento, mas ninguém sabe ainda o que era que estava acontecendo ali. Que tempo era aquele? Mas o fato deles não saberem que tempo era aquele não significa que as coisas não estavam acontecendo no seu tempo. Aqui, nesse tempo que nós estamos lendo em Crônicas, o que tinha acontecido? Olha o que eu quero mostrar a vocês, para a gente entrar, para entender a importância de discernir o tempo. Havia ocorrido uma mudança de autoridade sobre o reino de Israel, que ainda não havia se manifestado. Preste atenção comigo nisso, isso é importante. Já havia acontecido uma transferência de autoridade sobre o reinado de Israel, que ainda não havia se manifestado. Por quê, pastor? Porque Deus rejeitou Saul no seu coração. O tempo do reinado de Saul já tinha acabado. Mas como é que tinha acabado, pastor? Se o homem continuava sentado no trono, ele continuava sentado no trono perante os homens. Mas no mundo do espírito, aquela mudança já tinha acontecido. Desde o momento em que Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. A Bíblia diz: o Espírito de Deus que estava em Saul passou para Davi. E um espírito maligno passou agora a atormentar Saul. Irmãos, muita gente pode não ter visto isso acontecer. Muita gente pode não ter entendido o que estava acontecendo. Mas o próprio Saul sabia. Ele já tinha uma convicção plena que Deus já tinha rejeitado ele como rei de Israel. E ele sabia também que Deus já tinha colocado Davi no lugar dele. Preste atenção. O tempo mudou. O tempo mudou. Agora a gente está falando do tempo de Deus. O tempo da terra. Saul ainda não deixou o trono. Ainda está lá sentado. Mas no mundo do espírito, o tempo já havia mudado. Já não era mais o tempo do reinado de Saul. Era tempo do reinado de Davi. Mas Davi ainda não tinha tomado posse daquilo que ele já tinha sido ungido. E aonde é que você vai encontrar Davi nesse tempo? No lugar mais improvável, no meio dos inimigos de Israel. Ele é rei de Israel, ungido por Deus, é tempo do reinado dele, mas ele ainda não assumiu o seu trono. E aonde Davi está? Vivendo no meio dos inimigos de Israel. Eu pergunto a você, se você fizesse parte, você está sentado aqui, se você fizesse parte do reinado de Israel, porque declarar amizade a Davi era automaticamente declarar inimizade a Saul. Observe que Saul ficou furioso ao ponto de atentar contra o seu filho, porque descobriu que o seu filho era amigo de Davi. Ele ficou furioso. A filha dele teve que dizer: olha, Davi me obrigou a mentir para o Senhor, porque senão ele iria me matar. Com medo de Saul. Irmãos, ele mandou matar todos os sacerdotes, todos. O sacerdote disse: meu filho, preste atenção, Saul, que loucura é essa? Você tá pirado das ideias. Quem é o servo mais fiel que você tem aqui dentro, que não é Davi? A quem o Senhor confiou tropas e confiou o seu exército, se não foi a Davi?
Ele é o seu genro, é casado com sua filha. Ele chegou aqui e me disse que está indo numa missão, que estava com fome, me pediu comida, eu dei. Eu vou dizer que não vou alimentar o genro do rei, chefe do capitão da guarda do rei, eu não vou alimentar esse homem? Meu irmão, eu não quero nem saber, manda matar todo mundo. Você, nesse tempo, quem você apoiaria? Você sabe por que eu estou lhe fazendo essa pergunta, irmãos? Porque tudo que foi escrito, tudo, serve de exemplo e de modelo para o tempo que a gente está vivendo. A Bíblia vai dizer que de uma tribo, onde é que está Davi? Davi é um cachorro morto, está vivendo no meio dos inimigos. Irmãos, me perdoe a expressão, eu falo isso a você com base bíblica, não estou inventando história. Davi virou ladrão. Irmãos, está na Bíblia, Davi virou ladrão. Estou mentindo, irmão Edenilson? Jean, que gosta de estudar, estou mentindo? Virou ladrão, irmãos. Davi virou ladrão. Ele ficava quieto, escondido, roubava as cidades perto dele, de onde ele estava, ficava com as coisas. Quando o rei dos filisteus vinha atrás dele, dizia: não, eu entrei em guerra aí com uma cidade distante e tomei tudo. Ele estava roubando os filisteus lá dentro. E tinha que matar todo mundo para não ficar testemunha, para não dizer o que ele andava fazendo. Irmãos, Davi se tornou ladrão e assassino. E o rei, querendo, quem queria mais a cabeça de Davi, ainda era o rei. O rei colocou o exército inteiro atrás desse homem. O exército todo atrás desse homem. Se descobrisse onde Davi estava, meu irmão, ele mandava todo mundo cercar, e era uma confusão só. Se ele matou os sacerdotes, ele não respeitou a classe mais honrada que tinha dentro de Israel, que nem os soldados dele disseram: esse aí eu não, bora meu irmão, mata os homens, esse aí eu não mato não. Então você aí, Dói, pega aí a espada aí, mata esses homens. E matou todo mundo, irmãos. Não respeitou nem a autoridade de Deus sobre a vida dos sacerdotes. Ele ia respeitar quem? Você, mais uma vez, apoiaria o rei ou o ladrão? O rei ou o fugitivo? O rei, um homem maduro, estabelecido, ou um menino fujão, que não tinha nada para lhe oferecer? Nada. Irmãos, a Bíblia diz, uma tribo, dentre outras, com outras habilidades, que a Bíblia vai dizer que quem começou a acompanhar Davi foram os vagabundos. Aquelas pessoas que não tinham nada a perder, já estavam endividados, amargurados, começaram a se juntar a ele. E no meio deles, tem aqui um destaque, a tribo de Issacar. Se você for olhar, preste atenção, no meio desses grupos, eu acho interessante, porque a Bíblia começa a destacar que no meio desse povo rejeitado, desprezado, e aqueles que seguiram Davi, e fala, né, essa lista é dos grupos de israelitas que se juntaram a Davi em diferentes tempos também, antes e depois da morte de Saul. Fala da formação do exército que seguiu ele. Mas, além dessa lista, começa a dizer as qualidades dele. Observe que quando você vai no capítulo 12, no verso 2, você pega lá, ele vai começar a dizer logo. Eu vou ler um, para você entender o que eu lhe expliquei. Está aí, ó. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclage, sendo ele ainda fugitivo, por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, olha o versículo 2 que eu lhe falei. Usavam da mão direita e da esquerda em atirar pedras e desferir flechas com arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas, ou seja, qual é a qualidade que ele está dizendo aí dos benjamitas que seguiram? Eram homens ambidestros, ou seja, os caras, meu irmão, lutavam com mão direita, lutavam com mão esquerda, rumava funda, jogava flecha. Quando vai falar no verso 8, irmão, dos gaditas, preste atenção, está se falando de guerra, está se falando de batalha, é isso que eu quero lhe mostrar. E está destacando a qualidade, não está dizendo aqui, tinha uns que era bonitão, né? Tinha outros que
está falando aqui de coisa de guerra, características, porque está falando de exército e está falando de como eles ajudaram na guerra. Habilidades e qualidades que são destacadas para serem usadas na guerra. Como era, irmãos? Então aqui no verso 8, os gaditas, meu irmão, a Bíblia vai dizer que esses homens eram fisicamente extraordinários. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo, de lança. O rosto desses homens eram como leões, ligeiros como gazelas sobre os montes. Você vai para o verso 14, irmãos, fala de habilidade para lutar. O menor valia por 100, o maior valia por 1000. O verso 21 vai falar da tribo de Manassés, vai falar de heróis valentes, que ajudaram Davi com a tropa, porque eram heróis, foram os capitães dos exércitos. Vai dizendo a tribo, irmãos, o que eles faziam. E ele faz um comparativo, dizendo que se chegaram a Davi, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Pessoas que tinham todas as qualidades foram se chegando a esse homem. Mas fala no verso 32, dessa tribo de Issacar. Eram homens entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Eu sei que você já entendeu isso, mas só para não ficar dúvida, quando se está falando aqui, irmãos, de homens entendidos na ciência do tempo, não está falando de astrologia, não. De homem que sabia de lua, sabia de sol, sabia se ia chover, se não ia chover. Não é nesse nível que as coisas estão falando, não. Observe a complementação. Eles estavam entendidos na ciência do tempo para saber o que Israel deveria fazer. A gente não está falando de previsão do tempo, a gente está falando de discernimento do tempo. São coisas diferentes. Eu posso me aventurar a lhe dizer, eram homens que já tinham percebido no seu espírito que o tempo do reinado de Saul já tinha acabado. Mas onde é que Saul está? Está no trono. Quem comanda o exército de Israel é Saul. Mas o tempo dele já acabou. Vamos ficar do lado de Davi. Por quê? Porque a gente sabe que o tempo agora é o tempo do reinado de Davi. E a gente tem que apoiar Davi. Eles sabiam, irmãos, eles sabiam, preste atenção. Se você for ler na Nova Versão Internacional, eu sei que alguns de vocês leram comigo aí na Nova Versão Internacional, o 1 Crônicas 12:32, vai dizer assim, ó, da tribo de Issacar, 200 chefes, que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. O discernimento sobre o tempo que eles tinham, vai dizer que eles sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. O que é que essa tribo tinha, irmãos? Não tinha força física, não tinha velocidade, não tinha destreza de mãos, mas tinha uma habilidade para entender as coisas da dimensão do Espírito. Tinha uma percepção espiritual que sabia dizer exatamente o que o povo deveria fazer. E numa batalha, porque estamos falando de atributos usados em guerra, ele sabia discernir o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, e qual seria a melhor posição que deveria se adotar em uma batalha. Irmãos, imagine, você tem uma guerra, que no meio dessa guerra, alguém sabe lhe dizer como você deve se mover, o que você deve fazer para ganhar a guerra. Eu lhe pergunto, será que o que vale mais na guerra é a força física ou a estratégia? Quem tem mais força? Um homem ou um leão? Mas você já viu alguma vez o leão brincando com um homem no circo? O leão na floresta, com vários leões reunidos, vendo um homem preso numa jaula dançando? Mas se você for no circo, você vê o leão dominado pelo homem. Embora os atributos do leão sejam muito mais fortes em força física, a capacidade de entendimento do homem
consegue dominar a força do leão. Irmãos, quando nós falamos em discernir tempo, aquele povo já sabia de que lado da guerra eles deveriam estar, porque eles já sabiam de que lado seriam os vencedores. A Bíblia nos diz que nós temos a mente de Cristo, que nós temos o Espírito Santo. Se nós temos a mente de Cristo e temos o Espírito Santo, eu quero lhe dizer nessa noite, que nós também temos habilidade no nosso espírito para discernir o tempo. E essa foi uma queixa que Jesus fez para a geração do seu tempo. Eu, particularmente, entendo que ele não estava falando aquilo como uma simples advertência, mas ele estava falando para dizer que nem todos talvez estivessem sabendo em que tempo eles estavam, mas algum deles estavam fingindo que não sabiam qual era o tempo. Ele disse: olha, você sabe que quando o céu está avermelhado, você sabe que vai chover, e vocês não sabem em que tempo vocês estão? Vocês não sabem discernir o tempo que vocês estão? Ele não estava falando isso, irmãos, para prostitutas, não estava falando isso para pessoas sobrecarregadas pelos seus pecados. Ele estava falando isso para as autoridades a qual ele tinha acusado de nem entrarem no céu e de ainda fecharem a porta do céu para que outros pudessem entrar. Vocês não sabem em que tempo vocês estão? O que Jesus estava dizendo é: vocês sabem sim. Se vocês sabem discernir, olha agora o comparativo. Se vocês sabem discernir o tempo físico, se vocês sabem discernir as estações do tempo, será que vocês não conseguem compreender também a estação espiritual que vocês estão vivendo? Pelos acontecimentos das coisas que estão acontecendo? Irmãos, de uma forma ou de outra, todos nós lidamos com o tempo. Todos nós temos que aprender a lidar com o tempo, porque tudo que nós fazemos de uma forma ou de outra está sujeito ao tempo. Se você precisa sair de um lugar para o outro, precisa saber quanto tempo você vai gastar. E se você não souber quanto tempo você vai gastar, você pode ter um prejuízo muito grande. Por exemplo, o exemplo que eu mais gosto de dar sobre tempo, quando você vai para o seu trabalho, você tem que saber que horas você tem que acordar, quanto tempo você leva para se arrumar, quanto tempo o ônibus leva para passar, quanto tempo você vai levar dentro do ônibus, tem que calcular o tempo de um possível engarrafamento para chegar no trabalho no horário. Você já reparou quanto cálculo você faz? Você vai atravessar uma rua, coisa simples que você faz todo dia. Quando você vai atravessar uma rua, você tem que calcular o tempo com que os carros estão se deslocando, para você saber a velocidade que você pode correr, para poder calcular em quanto tempo de distância entre um carro e outro você chega do outro lado da rua. Vou lhe dar uma dica: pessoas que têm dificuldade de bater palma e acompanhar uma música, têm dificuldade de atravessar a rua também, porque tudo depende do cálculo do tempo. Interessante. Alguém deve ter se identificado aí, que eu estou vendo alguém rindo aí, de cantinho de boca. Irmãos, preste atenção. Quando esse fator tempo, ele é elevado agora à dimensão do Espírito, esse discernimento de tempo exige que nós tenhamos uma percepção das coisas que estão acontecendo, para que a nossa compreensão não seja equivocada. Veja o que Marta respondeu a Jesus em João 11, 21. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão... Qual é a base desse argumento? O Senhor chegou atrasado. Não tem outra, eu não tenho como ter outra interpretação. Se o Senhor estivesse aqui. Observe que Jesus depois ele vai ter paciência com Marta, para relembrar palavras que ele já tinha dito. E ela confessa e chega a dizer, Maria também fala sobre essas palavras: sabemos que o Senhor vai ressuscitar as pessoas nos últimos dias. Preste atenção, irmãos. Nem ela, nem os discípulos tinham entendido o que ia acontecer naquele momento. Na cabeça dela, Jesus só poderia resolver o problema do irmão dela antes que ele morresse. Às vezes na nossa vida,
Aqui agora é com você que eu estou falando. É agora você que tem que prestar atenção nessa palavra, porque é uma palavra rema de Deus para você. Às vezes nós estabelecemos o nosso tempo para a forma que nós achamos que Deus deve agir. Eu não sei se eu vou conseguir repetir de novo da mesma forma. Mas se não sair igual, vai para outra pessoa. Mas receba. Às vezes nós é quem determinamos o tempo em que Deus deve agir na nossa situação. E quando Deus não age no tempo em que nós achamos que deveria, nós nos frustramos com Deus. Por quê, pastor? Porque fica a queixa. Se Deus tivesse feito, se Deus tivesse agido, se Deus... Eu sempre brinco, irmãos. Uma coisa que me conforta é saber que se Deus ouvisse todas as nossas orações, nenhum crente morria mais na face da terra. Mas alguém tem que cumprir o propósito do que acontece sobre a face da terra. Nem toda oração vai ser respondida. E o que é que me leva a entender e compreender e poder aceitar então as coisas que estão acontecendo? É exatamente quando eu tenho a capacidade de discernir em que tempo eu estou vivendo. Qual era o tempo em que Maria e Marta estavam vivendo? Era o tempo da manifestação da glória de Deus. Eu não te disse, se creres. Era um tempo de manifestação da glória de Deus. Mas ela estava limitando. Eu tenho certeza, irmãos, que se eu lhe perguntasse nessa noite que horas são, você iria olhar para o seu relógio e facilmente você me daria uma resposta. Mas se eu lhe perguntasse efetivamente, e eu vou lhe dar dois ambientes. Você tem um relógio individual da sua vida, e você tem um relógio que está acontecendo para toda a sociedade. A sociedade caminha em um tempo, e a sua vida caminha em um tempo próprio. Um tempo dentro do outro. Se nós pudéssemos enxergar espiritualmente, que horas são nesse relógio da sua vida individual? E que horas são no relógio do tempo da igreja de Cristo sobre a terra? Será que sobre a sua própria vida, você sabe dizer em que tempo espiritualmente você está? Profeticamente, em que tempo você está vivendo? Veja que eu lhe disse que ninguém aqui tem nenhum problema fisicamente para identificar o tempo, quando nós estamos falando do Cronos, estamos falando do horário. E aí nós planejamos, projetamos para fazer as coisas de acordo com o tempo, nos adequamos para atender o tempo. Se você sabe que a consulta médica vai ser amanhã às 9 horas, você começa a se preparar de hoje para não perder aquilo que foi marcado para você. Será que os compromissos espirituais você está chegando no horário ou está chegando atrasado? Será que a gente sabe, irmãos, o que está acontecendo agora na dimensão da eternidade, o que tem a ver com a sua vida? Preste atenção. Nem todos viram a hora que Jesus nasceu. Nem todos estiveram lá quando Samuel ungiu Davi como rei. Mas no mundo do Espírito, tempos mudaram. Tempos mudaram. A profecia que foi dita pelo profeta Isaías, quando Jesus abre, preste atenção, o livro na sinagoga, o que foi que ele diz? Isso aqui que estava escrito lá atrás, estava registrado. Mas isso aqui começou a se cumprir hoje. Irmãos, imagine. Olha o time do homem com
Estava escrito que esse tempo ia chegar, mas eu estou dizendo a vocês, eu tenho visão para enxergar o relógio espiritual, pois isso aqui, que estava escrito a meu respeito, se cumpre hoje. O tempo sobre essas coisas começa a correr a partir de hoje. Se nós não conseguirmos, irmãos, entender a palavra viva, a palavra rema, da palavra logos, nós vamos nos prender sempre à letra da palavra. Podemos ler o texto do profeta Isaías 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes, e você vai ler o que está escrito. O Espírito do Senhor me ungiu para... Está lá escrito. Mas, e aí? O que é que isso significa? Alguém um dia chegou e disse, olha, isso aqui estava escrito lá atrás, mas isso aqui está se cumprindo agora. Ou seja, o logos, a palavra escrita, está se tornando vida, está se tornando agora aqui manifestação viva dessa palavra. Tem palavras que estão escritas, registradas nesse livro, que para alguém pode ser só letra escrita, mas algum dia na sua vida, já aconteceu com várias pessoas aqui, quando você lê aquele texto, parece que os seus olhos espirituais se abrem, e você diz, isso está se cumprindo na minha vida, no meu tempo, hoje. Para alguém pode ser logos, mas para mim é rema. Irmãos, quando o homem, ele é entendido na ciência do tempo, de compreender o tempo, como a Bíblia diz que essa tribo de Issacar era, ele sabe o propósito e a intenção original de tudo que é feito. E quando qualquer coisa compromete o seu propósito, ela perde o direito de existência. Quando qualquer coisa compromete o seu propósito, ela perde o seu direito. Foi por isso que Jesus amaldiçoou a figueira. E eu nunca vi um exemplo tão perfeito com essa questão de tempo. Quando Jesus vira para aquela figueira e diz, nunca mais alguém coma fruto de ti. Eu acho interessante, porque Jesus vai usar o exemplo da figueira. Você vai ver em Mateus 24, ele falar mais uma vez sobre essa situação da figueira. Se você pegar na Bíblia, em Mateus 21, ele amaldiçoou a figueira. Mateus 24, ele está falando sobre o final dos tempos. E eu acredito, isso é crença minha. Alguns exemplos das coisas que Jesus fez, irmãos, não saía do meio deles. Como, por exemplo, você vê a multiplicação dos peixes. Quando eles entram de novo no barco e perguntam, vocês trouxeram alguma coisa? A Bíblia diz que eles... rapaz, será que é por causa daquele pão que a gente escondeu? Aí é um negócio, uma confusão. Mas sempre tinham temas que Jesus tinha que estar trazendo. Essa questão da figueira, eu tenho certeza que foi algo que ficou marcado entre eles, e ficou tão marcado que registraram na Bíblia, para que eu e você conhecêssemos. Jesus vai trazer o exemplo da figueira de novo. Ele não falou de oliveira, não falou de outra planta, ele falou de figueira novamente. E o que ele queria falar a respeito disso, pastor? Eu queria falar a respeito de tempo. Mas veja a precisão da Bíblia, eu fico... Como tem tudo aqui dentro escrito. Aprendam a lição da figueira, Mateus 24, do 32 ao 33. Quando seus ramos se renovam, preste atenção, está falando de renovo de ramos. Renovo de ramos. E as suas folhas começam a brotar. Já está cheia de folha? Não, está dizendo que está começando um processo de renovo, e as folhas estão começando a brotar. Vocês sabem que o verão, olha o que ele vai dizer, está próximo. Guarde aí. Então Jesus está dizendo que próximo ao verão, quem está falando é o quê? É Jesus. Próximo ao verão, o que é que vai acontecer com a figueira? Me digam aí. E as folhas começam a brotar. Os ramos começam a se renovar e as folhas começam a brotar. Então, quando tiver próximo o verão, você chegar em uma figueira, você vai encontrar brotos. Vai começar a ver renovos, pequenas folhas, começando a brotar. Quando estiver próximo, aí ele vai dizer assim também, quando vierem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Ele está falando sobre o tempo da sua vinda e sobre a capacidade que nós temos de entender o tempo, as estações do ano,
pelos fenômenos que estão acontecendo. Só que ele falou de novo da figueira. E Jesus tinha amaldiçoado a figueira lá atrás. E a figueira secou. Mas quando foi que Jesus amaldiçoou a figueira? Marcos 11, do 12 ao 14. No dia seguinte, você vai encontrar a mesma passagem, irmãos, de Mateus 21 que eu lhe disse. Eu só estou lendo em Marcos, porque Marcos registrou um detalhe que vai coincidir exatamente com o que está escrito em Mateus 24, do 32 ao 33. Preste atenção. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome, e vendo à distância uma figueira com... Quem está me ajudando? Tem alguém lendo aí? Marcos 11, do 12 ao 14. Vou beber água para você abrir. Marcos 11, do 12 ao 14. Irmão Davi, você abre aqui para mim, por gentileza. Marcos 11, do 12 ao 14. Todos acharam? Amém. Pronto. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve, vendo à distância uma figueira com folhas. Presta atenção. Você já pegou aí, não já? A figueira estava cheia de quê? Então vamos lá, vamos caminhar. Foi ver se encontraria nela algum fruto. E aproximando-se dela, nada encontrou a não ser o quê? Porque, aí Marcos registra isso, Mateus não registrou, mas Marcos registrou. Porque não era tempo. A lição que ele deu sobre a figueira ensinava sobre o quê, irmãos? Tempo. E aqui, Marcos está dizendo, ele amaldiçoou a figueira, porque ele foi lá, viu que estava cheia de folha, mas só encontrou também folha. Vendo à distância uma figueira, irmãos, parece redundante. Ele viu à distância uma figueira com folhas. E quando ele chegou perto, o que foi que ele encontrou? Mas me pergunte, se você viu distante uma figueira com folha, você vai chegar perto, você quer encontrar o quê? Folha. Não. Não. E aí eu vou lhe mostrar agora como é que as estações do tempo se encaixam entre o que está escrito entre Mateus 24 e entre Marcos 11. Jesus disse, quando estiver próximo o verão, ou seja, já está chegando o verão, vai começar um processo de renovo. Você vai ver pequenas folhas, está começando a brotar. Quando estiver próximo, quando Jesus amaldiçoou essa figueira, quem sabe me dizer em que estação ele estava? Vou começar a lhe dizer. Jesus morreu em que festa, irmãos? Na Páscoa. Tem gente ligeiro aqui no gatilho. Morreu na Páscoa. A Páscoa era qual mês de Israel? Primeiro mês do ano. É o primeiro mês do ano. Mês de Nissan. Você vai encontrar essa passagem lá no Antigo Testamento. A partir de hoje, quando o povo saiu no Êxodo, Deus disse a eles, a partir de hoje, o mês de Nissan vai ser para vocês o primeiro mês do ano. É o mês de Nissan. E o mês de Nissan no hemisfério norte dá início exatamente a que estação? A primavera. Depois da primavera, o que é que vem? E antes da primavera, o que é que tinha vindo? Irmãos, observe. A distância entre o inverno e o verão é muito grande. Quando você chega nesses países que você enfrenta o inverno ele é muito frio. E no inverno, eu tive a experiência de chegar nesses países frios no inverno, fui visitar uma vinícola, você parece que entrou na casa da família Adams. Porque você não vê nada verde. Aqui, quando você ainda vai no interior da Bahia, que você vê tudo seco, você ainda encontra periquito e mesa de sinuque, de verde. Lá não tem nada verde. Você só vê aqueles troncos retorcidos, árvores de 50, 60, 70 anos, que é só uns troncos brabo assim, ó, tudo trançado, sem uma folha verde. Tanto a videira como a figueira. Vou lhe dizer uma curiosidade. Como é que eles conseguiram adaptar no Nordeste plantas desse clima para elas produzirem? Alguém tem que ir lá manualmente e cortar as folhas como se estivesse simulando o inverno, porque ela só frutifica depois que ela é podada.
É por isso que você vai ver Jesus o tempo todo falando sobre esse processo. O homem teve que produzir artificialmente o que o frio faz lá no inverno. Ele corta, e aí depois que corta, quando os ramos nascem, aí começa a dar fruto. Se der aqueles frutos e você não podar de novo, a árvore começa a crescer, irmãos, e já não dá mais quase nada. É um ciclo. Então, eu não sabia isso. Aqui a gente não tem figueiras no nosso país. Mas a figueira ela tem uma característica interessante. Quando começa a primavera, a primeira coisa que ela começa a gerar, antes das folhas, são os frutos. E até o tempo em que esses frutos vão começar a ficarem maduros, é o tempo também que começou a se aproximar o verão. E no verão, Jesus disse, é a hora que ela vai começar a renovar as suas folhas. Se Jesus morreu na Páscoa, no início da primavera, obviamente, não era para aquela planta ter nem folhas e nem frutos. Ela começa primeiro gerando os seus frutos. E no meio do processo dos frutos, começam a nascer as folhas. Quando as folhas já cresceram, é o tempo em que os frutos começam a ficar maduros. Próximo ao verão. Jesus não morreu próximo ao verão. Jesus morreu no início da primavera. Aquela árvore não era para ter folha nenhuma. Como ele viu folhas, aí é por isso que a Bíblia diz. Ele olhou de longe e viu folhas. Bom, no nosso caso, se você tivesse visto uma mangueira de longe com folha, você jamais ia se aproximar dela fora da estação. Por quê? Porque se tem folha, tem que ter folha. Seria estranho se você se aproximasse de uma jaqueira e ela não tivesse folha. Mas o fato de ter folha, no nosso caso, não quer dizer que tem fruto. No caso daquela árvore, a Bíblia diz que ele olhou de longe. De longe ele viu que tinha... Bom, se tem folha, aí, irmãos, preste atenção, dentro do ciclo do tempo, dentro do propósito do tempo que foi criada para aquela árvore, se já tem folha, já era para ter fruto e fruto maduro. Por isso que quando a Bíblia diz, e ele chegou, o que foi que ele viu? Folha. Não era para ter só folha. Se tem folha, era para ter folha. Aí, irmão, Jesus amaldiçoa a figueira, porque ela não estava vivendo o seu propósito de acordo com o seu tempo. Se não é tempo de produzir fruto, meu irmão, também não produz a folha. Se você não sabe discernir o que Deus quer que você faça, até o que você faz, se estiver fora do propósito do tempo, vai terminar em nada. Foi por isso que eu lhe disse, que quando algo está fora do seu propósito, ela perde o direito da sua existência. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Por quê? Porque não é tempo de figo. Então, irmão, também não é tempo de folha. Se Jesus passasse na árvore e a árvore estivesse pelada, ele não tinha feito nada com a árvore. Por quê? Porque na estação certa, ela daria o seu fruto. Prejuízos que as pessoas enfrentam quando estão trabalhando, estão agindo fora do seu tempo, sem compreender o tempo. Quando alguém vai plantar alguma coisa, quando alguém vai cultivar, os mais antigos sabiam as datas e as estações em que você lançava a semente no solo, porque certamente viria a chuva para você colher. Quando você vai para os países frios, eu acho interessante, aqueles países que passam 6 meses com tudo congelado. Eles, durante 6 meses, Deus criou um sistema tão fantástico para eles, que aquele ciclo que a televisão mostra do salmão, eles enfrentam, o peixe vem se matar, irmãos, na terra. Eles não precisam pegar o peixe, não. O peixe se joga fora da água para eles pegarem. Eles cozinham aqueles peixes, transformam em conserva, porque eles têm 6 meses para estocar lenha, estocar comida, porque durante 6 meses eles não vão poder fazer nada. Então eles têm que saber discernir o tempo. Irmão, hoje está tendo muito salmão, eu vou pegar o salmão aqui, uns 2, vou deitar e vou dormir. No inverno ele morre. Ele não vai viver o próximo verão. Por quê?
Porque ele não se preparou. Ele não soube discernir o tempo. E aí nós entendemos, irmãos, que quando o homem, dentro da sua caminhada com Deus, também não sabe discernir o seu tempo e o seu propósito, isso vai resultar em prejuízo. A Bíblia diz que os filhos de Issacar, eles eram entendidos. Mas muitas vezes, irmãos, esse entendimento vem de estudo. Às vezes, nós queremos ter discernimento das coisas, como se isso também viesse de algo transcendental. Sabe? Eu vou receber só aquela iluminação de Deus, e aí vou me tornar um guru gospel. Veja, irmãos, Daniel viveu experiências fantásticas com Deus, fantásticas. Se você ler o livro do profeta Daniel, às vezes eu fico lendo Daniel, Ezequiel, e fico tentando imaginar ali o nível de revelação que aqueles homens tiveram de coisas espirituais. Mas teve algo que Deus não veio avisar Daniel. O que é que Deus não avisou a Daniel? O tempo em que ele estava vivendo. Em que sentido, pastor? Se Deus falou da estátua de Nabucodonosor, falou. E começou, não foi? Pela cabeça, pelos braços, e Deus disse, olha, o tempo que a gente está vivendo aqui é o tempo da cabeça. Só que tempo foi aquele que Deus estava falando? Não foi um tempo da nação de Israel. Deus estava falando sobre o mundo e sobre a volta de Cristo. A pedra que foi lançada sem mão, se jogou contra a estátua, destruiu toda a estátua, encheu toda a terra. Está falando de quê? Do último governo mundial que haverá, o governo do próprio Cristo. A Bíblia fala de 1000 anos que Jesus vai voltar. O Jesus que eles mataram, acharam que estava morto. Os romanos inventaram lá junto com o judeu, que foi o discípulo que roubou o corpo. A Bíblia diz que um dia ele vai voltar, do jeito que ele subiu, ele vai descer, todo olho verá, vão se lamentar por ele, e que ele ainda vai governar essa terra, ele vai estabelecer o governo dele, vai ser um governo de paz, um governo de justiça. Não sei se a gente vai estar aqui para ver essas coisas, mas alguém vai ver, vai ficar aí, 1000 anos reinando aí, na terra, o governo de Deus na terra, até depois que acaba tudo, e aí é aula para outro dia de escatologia, hoje é sobre tempo. Mas eu quero lhe mostrar que a revelação que Deus dá é sobre tempo e tempos. Você vê a Bíblia dizer sobre tempo e tempos. Mas era tempos a nível mundial. Aí você vai ver depois Daniel, depois dessas coisas, depois da estátua de Nabucodonosor e tudo aquilo mais, dizer, no primeiro ano de Dário, ou seja, já tinha acontecido o negócio de Belsazar, já é outro tempo, já outro reinado. Já estava nos peitos de prata, nas mãos, aquele tempo da cabeça de ouro já tinha até passado. Primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Olha, irmão, por onde foi que o homem entendeu? Que o número de anos de que falara o Senhor, o profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Em outras palavras, irmão, o que é que Daniel está dizendo? Irmão, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, que eu entendi que tempo eu estava sobre a minha casa, sobre o meu povo, sobre a minha geração, irmão, minha postura no mundo do Espírito mudou. Eu dei um início agora, quando eu entendi o tempo que eu estava, eu agi. De repente, irmãos, Daniel já estava velho. Observe que quando acontece, pegue depois a Bíblia para você ler, quando acontece o episódio da mão que escreve na parede, Daniel estava jogado como um idoso, abandonado, sem moral no reino. E aí, quando a crise se instaura, manda procurar alguém aí que venha resolver o problema. Tem um homem aí que serviu seu pai e está aí jogado, aí, um idoso. Manda chamar esse homem. Irmãos, Daniel ainda viveu muito tempo depois disso. Só que ele já estava velho. Lembre que ele começou a carreira dele jovem.
Mas ele já estava idoso. Podia achar que tudo que ele tinha que... Irmão, Daniel já provavelmente aqui já tinha passado por tantas coisas, tantas experiências com Deus. Só que ele diz, a revelação quando veio e me disse que tempo eu estava. Ô irmão, eu entendi que a minha posição precisava mudar, que a minha forma de me direcionar agora a Deus precisava ser mais intensa, que eu precisava pedir a Deus que aquele tempo em que nós estávamos agora se manifestasse, porque se na palavra estava escrito que tinha que se cumprir, eu vou buscar do céu agora, que esse tempo venha sobre a minha vida. Tem coisas, irmãos, e tempos de coisas que Deus falou que sempre vão acontecer. Como você vai encontrar em Gênesis, enquanto durar céu e terra, não deixará de haver sementeira e cefa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. São tempos, irmãos. Deus está falando de coisas que vão acontecer especificamente no seu tempo. Mas o homem precisa saber agir, precisa saber discernir e interpretar, porque para cada tempo desse, vai exigir uma ação específica. No tempo de semear, irmãos, o homem não pode ficar parado. Tem que semear. Se você não planta no tempo de plantar, quando chegar o tempo de colher, o que é que você vai fazer? E se no tempo de colher você também não colher? Você vai perder o fruto de todo o trabalho do tempo anterior. Tem gente que trabalha um tempo para Deus, e quando chega no tempo seguinte acha que já está tudo tranquilo, que já fez o que tinha que fazer. Por quê? Porque não está discernindo qual é o tempo. Teve um tempo que foi duro, teve um tempo que foi de plantio, chegou a hora do tempo de colher. Não, meu irmão, agora já estou cansado. Se você não colher, irmãos, a terra, a sua terra, vai caminhar em direção à pobreza, porque o novo ciclo de plantio, colheita, vai ser quebrado. Mas cada coisa precisa ser feita exatamente no seu tempo. E para que eu possa estar alinhado e saber o que eu devo fazer, o que é que eu tenho, qual é o instrumento e a ferramenta que eu tenho? Eu tenho que discernir o tempo. Tenho que saber interpretar o tempo. No tempo de Jesus, ele olha para aquele tempo, os discípulos mostram a ele, e ele diz, olha, eu vou anunciar para vocês qual é o tempo que vocês estão. O tempo agora é que virá uma ação que demolirá esse templo e que não ficará pedra sobre pedra. E ele vai dizer por quê? Porque vocês não conhecem o tempo da visitação. Ele está falando, irmãos. Ele está falando que a incapacidade daquele povo de discernir o tempo que eles estavam vivendo geraria para eles prejuízo. Qual é o tempo que nós estamos, pastor? Vamos para o que interessa. Irmãos, no início desse ano, Deus liberou uma palavra para nós, que esse seria um tempo de restituição sobre a sua vida. Um tempo em que nada que é seu, isso de coisas espirituais, de coisas físicas, irmão, nem nada do seu potencial há de ficar bloqueado durante esse ano. É um ano de você fluir em Deus. Mas você precisa entender que restituição não é a mesma coisa de restauração. Eu acho um exemplo interessante na Bíblia, quando a gente vai falar de Eliseu. Quando Eliseu, 2 Reis, capítulo 8, verso 1, a Bíblia diz assim, falou Eliseu, aquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, ou seja, restituiu a vida, dizendo, levanta-te e vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Irmãos, preste atenção. Aquela mulher tinha recursos. Aquela mulher, ela tinha uma casa, tinha patrimônios. O detalhe que eu pedi para você observar no texto é que a mulher que Eliseu está falando é aquela que ele restituiu a vida, restaurou a vida, me perdoe, do filho. Restaurara a vida do filho. Ele restaurou a vida do filho. É com essa mulher que ele está falando. Eliseu entendeu, irmãos. Vai vir um tempo de seca.
vai vir um tempo de fome. E o que é que eu faço, homem de Deus? Se mande daqui. Vá para longe. Pegue quem você puder e vá-se embora daqui. Mas e minhas propriedades? Não se preocupe com nada. Só obedeça. São quantos anos de fome? São 7 anos de fome. Vá-se embora daqui, pode ir embora. Aí, a Bíblia vai contar que lá na frente, depois que passou esses 7 anos, o rei mandou chamar o servo de Eliseu para contar as coisas que Eliseu tinha feito. Aí está Eliseu lá, Geazi lá, conversando com o rei. A Bíblia diz, irmãos, que enquanto Geazi estava falando ao rei a respeito desses milagres, no exato momento, a mulher entra na presença do rei. E Geazi diz, olhe, essa é a mulher e esse é o filho que Eliseu restaurou a vida. Mas eu vou ter que obedecer a Deus? Eu vou ter prejuízo. Irmãos, o prejuízo maior é se você não obedecer. É se você ficar para ver o que vai acontecer. Quando Deus manda, Ele garante. Só que o processo de Deus não é um processo de restauração, é um processo de restituir. Interrogou o rei a mulher, ela lhe contou tudo, 2 Reis 8:6. Então o rei lhe deu um oficial dizendo, faze restituir-se-lhes tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Vou lhe explicar a diferença entre restaurar e restituir. O menino morreu. Eliseu foi lá, fez aquele processo que você já sabe, e aí o menino voltou a viver. Ele voltou exatamente na condição em que ele estava. Mas os dias, os minutos, as horas que ele passou morto, não foi devolvido a ele. Devolveu a vida, mas não houve restituição, houve restauração. Quando foi na hora de devolver a terra da mulher, poderia ter só restaurado a ela o que ela perdeu, devolvido a ela o que ela perdeu. Mas quando se fala em restituição, além do que você perdeu, o objeto que foi perdido, se fala, irmãos, em prejuízos que você sofreu pela perda. A restituição ela é completa. Quando se fala em restituição, tem que devolver a terra, mas também todas as rendas do campo, desde o dia em que ela deixou a terra até agora. Ou seja, a mulher passou 7 anos fora e quando voltou recebeu como se ela tivesse vivido 7 anos de prosperidade, de bênção. Tudo que a terra produziu em 7 anos, dê a ela tudo de uma vez. Será que ela viveu o quê nesses 7 anos em que ela estava fora? Preste atenção. Ela saiu debaixo da palavra de quem, irmãos? O profeta estava transmitindo a palavra de Deus. Mas o profeta mandou ela sair porque ele discerniu o tempo. Antes que a fome começasse. Ele disse, vai começar um período aí de 7 anos de fome. Vá-se embora daqui. Eu vou lhe perguntar uma coisa. Isso é dedutivo. Não está escrito explicitamente, é dedutivo. Para onde ela foi, você acha que ela se deu bem ou se deu mal? Pense aí. Eu estou lhe dizendo que não está escrito na Bíblia, então tenha liberdade de pensar. Eu só vou lhe fazer outra pergunta, e por que ela voltou? Você acha que se para onde ela foi, tivesse se dado bem, tivesse prosperado, tivesse ganhado mais do que o que ela deixou, você acha que ela tinha voltado? Não está escrito, irmãos. Eu não posso lhe afirmar isso com 100% de segurança, mas para mim é dedutivo. Se ela voltou, é porque ela só passou os 7 anos onde ela passou, irmãos, em obediência à palavra de Deus. Não estava bom não foi tempo de conforto não, mas foi tempo que Deus queria manter a vida dela, queria manter, meu irmão, a casa dela abastecida. Então tem o que viver, tem o que comer nesses 7 anos, não reclama não, irmão. Porque no dia que Deus levantar para restituir o que é seu, o tempo que foi perdido, eu vou lhe dizer algo.
Isso é muito forte que eu vou lhe dizer. A graça de Deus e a misericórdia de Deus é algo tão sobrenatural que há promessas de Deus de restituição quando Ele perdoa os pecados. Irmãos, preste atenção. Eu vou até tirar o óculos. Preste atenção. Nós criamos a expectativa de que quando nós pecamos e nos arrependemos, Deus nos perdoa os nossos pecados. Mas nós temos que estar carregando o tempo todo a cruz dos nossos pecados. Entenda, eu vou lhe dizer algo que eu preciso que você coma o peixe e não engula a espinha, pelo amor de Deus. Coma o peixe. De fato, quando nós pecamos, vamos enfrentar as consequências do nosso pecado. Mas há promessas de Deus de restituição até do que nós perdemos enquanto vivemos o tempo do pecado. A Bíblia diz que o povo de Israel peca e Deus fere a terra. O povo se arrepende. Aí Deus podia dizer: pronto, meu filho, então agora você se vira com sua terra aí, já lhe perdoei, mas a terra está ferida por consequência dos seus pecados. Não. Se o povo se arrepender dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, a graça de Deus é algo fantástico. O tempo que você perdeu enquanto você estava afastado de Deus, as promessas de Deus que você... pastor, mas agora já é. Não já era não, irmão. Aquilo que era de Deus para você, por que sararei a terra? Porque a terra era herança de Deus para aquele povo. As guerras que eles perderam, Deus fazia com que eles fossem lá, meu irmão, e tomassem tudo de volta. Levantava líderes, levantava juízes, e eles iam: não, meu irmão, você virou escravo agora de filisteu, eu vou lhe perdoar, mas você vai continuar escravo de filisteu. Não, irmãos, perdoou, se arrependeu, clamou a Deus, Deus dava força ao povo, dava estratégia, o povo entrava na guerra e tomava tudo que era deles de volta. Eu não sei, fique de pé, irmãos, para parecer que está acabando. Alguém me ensinou isso ontem. Estou tentando lembrar quem foi. Não, eu sei, mas foi alguém que me lembrou isso ontem no casamento. Senhor pastor, ao invés de o senhor toda hora estar dizendo que vai acabar, o senhor manda ficar de pé para parecer que está acabando. Cadê Vitor? Eu vou divulgar o vídeo dele no grupo. Eu tinha considerado. Ele fez uma dança assim meio estranha lá e filmaram. Cadê Ginaldo? Ô Ginaldo, eu vou mandar para Ginaldo depois espalha no grupo da igreja aí. Ele estava atribulado com a blusa da Adidas no meio do casamento. Aí, foi mesmo. Estava nessa pegada aí. Parecendo um jogador da Etiópia. E aí, eu ia considerar, mas ele não veio para o culto, eu vou espalhar no grupo. Vou começar pelo grupo do louvor. A dança dele invocada. Irmãos, preste atenção. Preste atenção. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo na sua vida. Mas se você estiver vivendo um tempo que pode ser que não esteja confortável, possa ser que seja um tempo de luta, possa ser que seja um tempo de tribulação, mas está debaixo da palavra de Deus. Você está compreendendo qual é o tempo que Deus tem para você? Tem tempo de falar, irmão, mas tem tempo também de calar. Tem tempo de luta, mas vai ter tempo de vitória. O problema é que às vezes a luta vem sobre a gente e a gente desanima. E a gente desiste. Sabe por quê? Porque a gente olha com os nossos olhos. Você olha para aquele caos e diz: ali não tem mais jeito não. Ali Deus não pode fazer mais não. Irmão, se você pudesse entender
o que Deus tem guardado para aquilo que Ele quer restituir sobre a sua vida. O que é que foi roubado de você? O que é que você tem perdido? Às vezes a gente viveu um tempo na nossa vida, um tempo em que nós perdemos muitas coisas porque estávamos longe de Deus, amargamos muitos prejuízos, e agora nós nos lançamos diante de Deus. Você pode estar vivendo dias de luta, dias de batalha, dias de tristeza, mas você precisa entender, se é tempo de batalha na sua vida, não baixe a guarda, porque é o tempo da restituição de Deus, vai vir sobre a sua vida. Está vivendo um tempo de prosperidade, irmão? Colha, meu irmão, jogue duro. Por quê? Porque é desse tempo de colheita que Deus está querendo lhe usar para investir essa semente em novos projetos. Não retém a semente não, irmãos. Eu acho fantástico, porque às vezes as pessoas não têm nada. E parece que quando a gente não tem nada, a gente está mais próximo daquela viúva pobre. Parece que a gente tem mais facilidade de se desprender do nada quando o nada é pouco, do que quando a gente começa a ter muito. Qual é o ciclo da sua vida nesse tempo? Onde é que a batalha está chegando na sua casa? Onde é que a batalha está na sua vida? Pastor, não estou vivendo tempo de batalha. Então, irmão, é tempo de treinamento. Por quê? Porque se você não estiver treinando, na hora que a batalha chegar, você vai ter força. Aí é dia de quê? É dia de treinamento. Vai ter jogo amanhã e vai para o jogo de Silas. E a gente aí senta e relaxa e come gordura e come pão e ninguém anda. No dia que chegar lá no jogo, meu irmão, vai estar todo mundo piripaque cair no meio do campo. Quantos não estão tendo piripaque espiritual? Sem ler a Bíblia, sem entender nada, sem orar, irmãos. Isso é fácil de fazer, pastor? Oh, meu Deus do céu. Pensa um negócio difícil, irmãos. Você orar e ler a Bíblia. Você se manter firme em um propósito de oração, mesmo quanto mais você vai orando, mais você vai vendo que as coisas estão atribulando mais. Parece que o diabo faz questão de passar na sua cara e lhe mostrar aí, ó, quanto mais você está orando, mais difícil vai ficar. Irmãos, preste atenção. Você acha que para Deus mudar essa situação, Ele precisa de quanto tempo? De quanto tempo? A Bíblia diz que Israel estava sitiado, o povo comprando cabeça de jumento e cocô de pombo para fazer fogo. Talvez você nunca tenha entendido a história lá do cocô do pombo, né? Ninguém estava comendo cocô não, irmão. Mas os excrementos estavam sendo usados como fogo. Não tinha bujão de gás. Não tinha mais lenha para queimar dentro da cidade. Não tinha mais comida. Irmão, o povo estava comendo os filhos. Estavam gerando filhos para virar alimento dentro da cidade. E fazia acordo. Olha, a gente vai engravidar com essa mulher. Aí come o filho dela hoje. E amanhã ela come o filho da outra. Ao ponto que essa conversa chegou no rei. Ó, rei, julga aqui a nossa casa, que ontem a gente comeu meu filho, amanhã é dia de comer o dela. E ela, irmãos, sua situação está perto disso. Por que você está achando tão difícil? É difícil para você. É você que não tem como resolver. É sua mão que não tem como alcançar. Mas Deus, manda chamar o profeta aí que eu vou matar ele agora. Ei. Não tem negócio de matar profeta não, avisa ele. Que amanhã esse horário aí, meu irmão, vai estar farinha aqui dentro de graça. Vai estar sendo... A fartura amanhã vai invadir essa cidade. Alguém ouviu e disse, irmãos, preste atenção, não discerniu o tempo. Porque ele vinha de um tempo de escassez tão violenta, um tempo de castigo tão brabo. O tempo começou, irmão, preste atenção. O tempo não mudou depois, o tempo mudou quando a palavra foi liberada. Amanhã, a essa hora, a comida vai estar aqui dentro. Irmãos, quando o profeta liberou a palavra, ninguém dentro da cidade viu o que aconteceu. Ninguém viu, você não viu. Você está aqui nesse culto, né? Meu Deus.
Você está nesse culto aqui nessa noite, enquanto você está aqui orando, Deus está lá, já agindo no foco do problema. Deus me mostra como se fosse um homem sentado numa mesa de bar nessa hora aqui. Alguém orou pela vida dele. É como se ele sentisse uma agonia, uma angústia, largou tudo e saiu. Eu vi isso aqui claramente, irmãos. Como se alguém tivesse sentado numa mesa, nesse momento aqui, enquanto alguém orou. Foi como se essa pessoa sentisse assim sabe? Um negócio assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Largou tudo e saiu, pegou o carro e saiu. Um carro branco, pegou um carro e saiu. Pegou um carro e saiu. Enquanto alguém aqui orou, irmãos. Enquanto o profeta liberou a palavra e disse, amanhã. Irmão, ninguém sabe o que aconteceu, como aconteceu, mas ninguém da cidade viu. O profeta disse, vai acontecer, mas a miséria continuou, a pobreza continuou, e tem uns leprosos fora da cidade. Ó Deus agindo no meio de leproso. Quem espera que a bênção venha de leproso? Você que fica julgando as pessoas. Espera que venha um profeta de Ferrari falar com você. Que venha acontecer a última conferência mundial para Deus falar com você. Às vezes Deus vai usar alguém que está aí do seu lado aí para liberar uma palavra para você. Você tem que esperar a palavra que vem de Deus, irmão, não é do homem não. Quando Deus falar com você, quem tem que discernir a voz de Deus é você. É você que tem que saber que é Deus que está falando com você ou não. Porque se Ele quiser falar com você, Ele fala por qualquer meio. O pastor Davi contou aqui, no treinamento de líderes, que o juiz da cidade compareceu na igreja para ouvir o sermão. Diz que o pastor passou 2 meses preparando a mensagem e falando de homilética e de não sei o quê, de não sei o quê. E aí, meu irmão, quando chegou no final do culto, que ele perguntou, quem quer aceitar Jesus? O juiz da cidade correu, levantou a mão e disse, eu. Aí, meu irmão, o pastor, né? O pastor chega, apertou o paletó, orou, amantíssimo Deus, pela graça que nos foi dada, essa alma que se rendeu. Aí o juiz começou a frequentar os cultos, e aí depois de um tempo o pastor perguntou a ele, vem cá, excelência, sei que o senhor se converteu assim, mas por uma curiosidade pessoal, dentre os pontos que foram abordados na mensagem daquela noite, assim, eu queria que o senhor me confessasse o que foi que o Espírito Santo de Deus tocou em seu coração. Ele disse, pastor, eu vou até lhe pedir perdão, o que o senhor falou eu não entendi nada, eu nem ouvi. E como foi que o senhor chegou? Rapaz, enquanto o senhor estava pregando, entrou um passarinho na igreja, e esse passarinho começou a se bater de um lado para o outro, tentando sair, e não saía. Teve uma hora que ele parou no chão, na porta, e a porta estava aberta. Quando ele olhou para a porta e viu a porta aberta, ele aí voou direto. O senhor perguntou, quem quer aceitar Jesus? Naquela hora eu entendi que eu era o passarinho, que eu estava na porta, a porta abriu, e o senhor perguntou quem quer aceitar Jesus? Eu disse eu. Faz a obra é Deus, irmãos. É o Espírito de Deus que convence o homem. Vem leproso. Quem quer conta com leproso? Mas Deus, quando quer usar, irmão, usa até leproso. Aí o leproso vai lá e diz, meu irmão, a gente já está aqui, já todo mundo com fome. Se for morrer, vai morrer mesmo. Se eles matarem a gente, vai matar. Bora lá ver o que é que está acontecendo. Irmão, quando o leproso chegou lá, tinha quem lá mais? Ninguém. Cadê o povo? Na hora que o profeta disse, amanhã, esse horário, vai ter comida em abundância. Irmãos, Deus já mandou os anjos do céu. Botou um barulho no meio daquele acampamento do povo, que o povo não entendeu o que era que estava acontecendo. O terror comeu, que eles foram embora com tanta pressa, que não levaram nada. Quando o povo descobriu que tinha comido lá de fora da cidade, irmão, todo mundo foi correndo pegar, mas teve alguém que não discerniu o tempo, não acreditou na palavra do profeta. Às vezes o profeta fala as coisas com você, você sabe que é Deus falando, mas o diabo vai fazer tudo para que a dúvida entre no seu coração e você desista de lutar. Por quê? Porque se o diabo conseguir cegar seu entendimento e fazer com que você não acredite, enquanto está todo mundo correndo para pegar a bênção, está você parado na porta.
Sabe o que acontece com quem ficou parado, irmão? Morreu atropelado. Porque o profeta disse, porque você duvidou, você vai ver, mas não vai comer. Não discerniu o tempo. Deus está trazendo um tempo de bênção sobre a sua casa. É tempo de restituição. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nisso. Porque assim como Daniel entendeu, irmão, veja que muda a sua posição, muda a sua forma de estar diante de Deus. Você deixa de se vitimizar, deixa de achar que é um coitado, que está sofrendo, que ó céus, ó vida, irmão, e você se levanta para dizer: ei, nessa noite Deus disse que o meu problema vai ter um fim, que o meu caso vai ter uma solução, que vai ter resposta, que vai ter provisão de Deus, que vai ter agir sobrenatural de Deus, e eu vou contar o hino da vitória. Daniel leu a Bíblia. Quando ele leu, ele entendeu: isso aqui é comigo. Isso aqui é comigo. Isso aqui é comigo. O profeta falou aqui que 70 anos, já deu 70 anos. Não, agora eu quero a provisão. Deus, minha posição agora é essa. Eu quero provisão. Eu quero uma resposta. Se é tempo de restituição, irmãos, é tempo de você se levantar. É tempo de você batalhar e entender o tempo que você está vivendo. Por quê, pastor? Porque lá fora o tempo está acabando. A coisa vai ficar cada vez mais difícil. E se o povo de Deus não se levantar com poder e autoridade nesse tempo, a igreja não vai sobreviver. Pelo menos não essa igreja no formato que a gente conhece. Vão inventar qualquer coisa para botar no lugar. Mas guarde essa palavra. Deus que abriu o mar, Deus que fez chover codorna no deserto, fez chover pão no deserto, o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, esse Espírito está nesse meio, nessa casa, nessa noite. Ah, Deus, se eu tivesse lhe conhecido antes, meu irmão não teria morrido. Irmãos, Deus é um Deus que traz à existência coisas que não existem. Feche seus olhos.